Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós nos deparamos com Jesus entrando numa terra, numa região chamada a região dos Gadarenos, como está dizendo aqui no Evangelho. E lá Jesus se depara com essa situação. 2 homens possuídos pelo demônio. E no Evangelho de São Marcos vai detalhar mais ainda a situação deprimente em que se encontrava esse homem. Vejam só, 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eles eram violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Quando eles se deparam com Jesus, eles gritam: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Meus irmãos, parece até uma história de carochinha, não é verdade? Jesus passa, vê aqueles homens, eles se dirigem a Jesus, reconhecem a divindade de Jesus, porque as pessoas que estavam em volta de Jesus ainda não tinham essa noção de que Jesus é Deus. Eles olhavam e viam um homem qualquer, mas diferente, na verdade, porque pregavam uma boa nova, falava de reino dos céus, falava de condenação para aqueles que não servissem a Deus, curava os doentes. Mas essa questão da divindade de Jesus eles não podiam enxergar. Mas esse demônio, quando viu Jesus, ele proclamou: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Antes de que tempo? No dia que ele for lançado no inferno, no dia do juízo final, porque os demônios estão no inferno também. Mas, ao mesmo tempo, Deus permite que aqueles que
eles possam vir aqui nos atormentar. E agora ele olha para Jesus e diz: viestes aqui para nos atormentar? Porque Lúcifer se considera dono deste mundo. E quem criou este mundo foi Deus. Ele estava diante do Criador também. Porque diante do mistério da Santíssima Trindade, Jesus também é criador, como o Pai é criador e como o Espírito Santo é criador de todas as coisas. Como eu sempre falo para vocês, e quero para que isso fique bem assim gravado no coração, ali no início do Evangelho de São João fala que tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada foi feito. E na hora que ele tenta Jesus, está lá no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, mas também no Evangelho de São Lucas, ele tem a prepotência de falar que ele é dono de todas essas coisas, oferecendo todas essas coisas, todo esse mundo, para que Jesus pudesse adorar. E Jesus disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então eles caem diante de Jesus. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Jesus não discute, já expulsa eles. Eles são lançados na manada de porcos, porque os porcos também relembram a impureza. Então, impureza com impuro vai lá para os porcos. Aí que conta que alguns homens viram, foram contar para o povo da cidade, e o povo da cidade veio e mandou Jesus embora. Por que mandaram Jesus embora? Porque os porcos eram fonte de lucro para eles. Então, eles vendo que os porcos eram fonte de lucro e Jesus tinha matado aquelas manadas de porcos, vai nos dar prejuízo, então sai daqui, Jesus. E Jesus, como respeita a liberdade humana, se os humanos, se os seres humanos dizem: eu não quero você aqui, Jesus sai. Mas o que é que eu quero frisar aqui, meus irmãos? Da mesma forma que Deus existe e nós proclamamos isso na nossa fé. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. Nós cremos na existência de Deus. Meus irmãos, que isso fique bem claro para nós no dia de hoje. Os demônios existem. Lúcifer é o comandante dos demônios, que são aqueles anjos decaídos. Eles não aceitaram os propósitos de Deus. E houve um grande combate no céu. Eles se rebelaram. No Apocalipse capítulo 12, ali a partir do versículo 12, nós encontramos São Miguel, na sua fidelidade, junto com os outros anjos, lutaram, combateram contra Lúcifer, contra os demônios decaídos, que foi uma terceira parte, e eles foram expulsos do céu. Os demônios existem, meus irmãos. Agora, uma coisa interessante que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Antigamente, quando se falava do diabo, quando se falava dos demônios, por parte de nós católicos existia até um certo medo, né? As pessoas ficavam com medo. Não fala esse nome, não. Não fala no nome diabo. O diabo é uma palavra que quer dizer aquele que divide. Diabolos quer dizer isso. O que divide. E o que o diabo quer é nos dividir. Ou seja, nos dividir como? Nos dividir de Deus, nos dividir de amar a Deus, nos dividir de adorar a Deus, nos dividir
viver com Deus, porque ele se dividiu, eles saíram, aconteceu uma grande divisão no céu, e como no céu não pode acontecer divisão, eles foram expulsos de lá, porque lá no céu só existe unidade, a Santíssima Trindade é unida, é uma só, a Santíssima Trindade é Deus, a unidade se dá nessa divindade, no sentido de que Deus é um só, mas em três pessoas. Lá não existe divisão no céu. Então, como eles se dividiram, eles foram expulsos. Diabo quer dizer divisão. Satanás quer dizer adversário. E lá, no livro do Apocalipse, nesse capítulo 12, vai falar o nome, né, dele, antiga serpente, diabo, Satanás, e assim por diante. Então, antigamente, quando se falava nesse nome, as pessoas ficavam com medo. Hoje em dia, a coisa está tão grave que as pessoas, aqui eu não vou dizer os católicos, graças a Deus, nós católicos não, pelo menos os católicos de verdade, hoje em dia as pessoas estão adorando a Satanás. Igrejas, templos, eu não vou dizer igrejas, né? Templos estão sendo construídos para adorar a Lúcifer. E foi uma coisa que foi sendo criada aos poucos. Os filmes foi trazendo, né? Esses filmes de terror, tudo isso vai sendo forma de se introduzir no satanismo. As pessoas gostando desses filmes de terrores, depois outros tipos de filmes já mostrando o demônio como se fosse uma pessoa boa, esses filmes de vampiros que vai mostrando aqueles dentes para fora, então foi descaracterizando, né, o demônio como uma coisa feia, para se tornar até não ser uma coisa bonita, embora vendo-se a feiura daquilo. Algumas séries mostrando o demônio assim, muito bom, às vezes até se colocando Deus como o mal e o demônio como o bom. E agora está aí, aqui perto de Cachoeira Paulista, não quero nem falar o nome da cidade, que não convém. Eu já vi, tem lá um templo satânico, mas ele tem as cúpulas igual à igreja católica, porque o demônio ele disfarça tudo. Aí tem uma parte preta, outra vermelha, e tem duas cruzes de cabeça para baixo, porque o culto a Satanás se dá assim. Sempre o contrário, né? Se Jesus foi crucificado, a cruz era em pé, então eles colocam a cruz de cabeça para baixo, né? Se era para cima, eles colocam de cabeça para baixo. Tem lá um nome dedicado a um mestre lá, e claro, quem é esse mestre senão o demônio? E o que eu fico mais abismado são as crianças. Então, se as crianças são levadas nesses lugares, os pais são os pais que as levam. Então, significa que os pais estão cultuando Satanás. Estão levando as crianças. E lá, como na igreja católica tem a catequese, eles são catequizados lá. Eu não sei como é que aquelas crianças, pelo menos é o que eu vi nas fotos, aquelas crianças vestidas com aquelas roupas pretas, aquele capuz preto, aquele pentagrama no chão, e eles ajoelhados, aquelas crianças ajoelhadas. E eu não sei, ainda mais o Lúcifer sentado no trono, porque quem é que está sentado no trono? É Jesus Cristo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estão sentados no trono. Então está lá aquele bicho feio, com aquela cara de bode. É um monstro, é a cara de um monstro. E as crianças ali, normal.
Eu repito, no meu tempo de criança, quando nós víamos um monstro, nós ficávamos com medo. Hoje não. As crianças foram introduzidas através da mídia, através de filmes, a ficar vendo os monstros e foram perdendo tal medo dos monstros para hoje adorar o monstro por excelência, que é o diabo. Então o diabo existe. Mas o que me faz ficar mais triste ainda é quando nós encontramos líderes religiosos nos púlpitos dizendo que o diabo não existe. E o que é que o diabo quer? É que nós digamos que ele não existe para perdermos o medo e começarmos a fazer aquilo que ele manda, que ele quer, que é nos colocar diante de Deus, nos opondo a Deus. E aí essas pessoas, como o diabo crê, ele crê em Jesus, como nós vimos aqui. Mas ele não é o crer como nós cremos, porque nós acreditamos na existência de Deus e até do demônio pela nossa fé. Mas os demônios não, eles estavam com Deus no céu, eles sabem da existência de Deus. Então, como eles sabem que Jesus está presente na Eucaristia, eles vão nas igrejas, pegam ali Jesus Eucarístico, né, cometendo sacrilégios. Tem aqueles que entram nas igrejas, roubam os sacrários, ou quebram os sacrários, pegam as reservas eucarísticas e levam para a profanação. Por isso que hoje em dia eu tenho procurado dar a comunhão na boca. Eu sei que existe essa questão de comunhão na boca, comunhão na mão, mas até mesmo diante desta situação, eu tenho procurado dar a comunhão na boca, porque mesmo ali é a certeza de que a pessoa ela comungou. Mas, meus irmãos, a coisa é tão séria que eu já vi casos, histórias de pessoas que disseram que ela recebeu a comunhão na boca e quando deu a viradinha já tirou da boca e colocou ali na bolsa, levou na mão para profanar. Vocês estão vendo que situação difícil que nós estamos? O diabo existe, meus irmãos. E ele está com a missão de nos perder, de nos levar à perdição, de nos levar à condenação, porque eles já são condenados, eles já perderam, melhor dizendo, quando Jesus foi crucificado na cruz. Mas diante de um mistério, Deus permite que ele continue a nos tentar, até mesmo para que nós possamos definir a quem nós queremos. Como diz lá o próprio nome de São Miguel, quem como Deus? Ele está ali nos tentando, nos tirando. E, infelizmente, essas pessoas se deixaram levar pela tentação. E hoje, até com essa história de liberdade religiosa, né, e tem que ter mesmo, ninguém pode adorar nosso Senhor forçado. Então, diante dessas questões, eles entram nas igrejas. Por que não ficam lá no lugar deles? Por que essas pessoas não ficam lá? Por que vêm para a igreja? Na igreja católica, vocês já viram que há uma perseguição grande? Querem destruir a igreja católica, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos ficar atentos a esse fato. Os demônios existem, meus irmãos. O diabo existe. E nós precisamos nos apoiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Um católico não pode largar a igreja católica para ir para esses lugares. Eles fazem lá
desbatizar, colocam um secador na cabeça para secar a água do batismo. Esse é o rito de iniciação que eles fazem lá, para dizer que negou o batismo, porque Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo, então é melhor desbatizar para ser inteiramente dele. Lembrando que no dia do batismo nós renunciamos ao diabo, renunciamos a Satanás, as suas obras, as falsas religiões, para nos tornarmos católicos. Foi isso que aconteceu no batismo. E agora a gente vê católicos, cristãos, abandonando a igreja para se introduzir nesses lugares. Rezemos, irmãos, pela fidelidade dos católicos. Rezemos para que nós católicos não nos tornemos luciferianos, porque nós somos católicos, nós somos cristãos. E rezemos pela conversão daqueles que, enganados por Satanás, estão adorando a Satanás. E nós somos chamados a adorar o Deus único e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, adorando o Pai, adorando as três pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.